Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Cristian, pega uma aguinha lá para nós. Se possível, o irmão lá que está na porta. Glórias a Deus. E vai ser só vitória, amados irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Primeiro aos Coríntios 10, verso 13. Aleluia. Então, essa noite, amados irmãos, é o segundo domingo do milagre, glórias a Deus, o milagre urgente, milagre da provisão, glórias a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus provê em meio à escassez, glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos, aleluia. Deus, aleluia, é bom, glórias a Deus. E o diabo não presta. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, 1 aos Coríntios 10, o verso 13. Glórias a Deus. Diz assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Glórias a Deus. Amados, feche teus olhos nesse momento e clamemos ao Senhor. Jesus, querido, soberano é o teu nome, Jesus. Amado Deus, eu não sou nada sem o teu amor, sem a tua graça, Pai. Glórias a Deus, o Senhor colocou nós aqui, ó Deus, para ministrar a tua igreja, Jesus, esta palavra, Senhor, que nesse momento o Senhor Jesus venha quebrantar os corações, para que esta palavra, Senhor, seja fixada nos corações de cada ser que está aqui, Jesus querido. Pai, eu já venho agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor continuará fazendo grandes coisas na casa do Senhor. Jesus querido, agora eu peço, Senhor, e repreendo todo espírito contrário, espírito perturbador nessa noite, bata em retirada, espírito das trevas, espírito maligno agora, bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, dá, Senhor Jesus querido, sabedoria também para o teu povo, ó Pai, que nós precisamos, Senhor, estudar a tua palavra, conhecer mais os teus caminhos, Jesus, porque sabemos que contigo nós temos vitória, sabemos que contigo, ó Jesus, nós temos bonança. Fica conosco em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glórias a Deus. Podei tomar assento, amados. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Ronei, ali nossos amigos, Alessandro ali também. Ficamos felizes, né, de ver os irmãos na casa do Senhor também. A irmã que está ali atrás, que é a irmã do Alessandro, né? Está ali também. Deus abençoe essa vida. Até um dia ela falou, né, nós vamos lá, uma hora nós vamos. E ela vem. E aqui é o melhor lugar que vocês escolheram nessa noite. O melhor lugar é aqui, na presença do Pai, né, irmão Cristian? Na presença do nosso Salvador. Aleluia. Amados, aleluia. Deus age em meio às escassez e em meio aos escapes da nossa vida. Deus dá escape para todos nós. Amados, Deus conhece os nossos limites. Deus conhece os nossos limites, irmão Cristian. Então Ele dá, amados, nós uma luta que Ele sabe que nós vamos vencer. Então, se nessa noite tu vem aqui, amados, com uma luta, algo que está travado na tua vida, a palavra do Senhor nos diz que Deus nunca dá aos seus uma luta que não possamos vencer. Deus conhece os nossos limites, amado. Amados, muito antes de você sair da tua casa, muito antes, amados, de você estar aqui, Deus, Ele já sabia o que você veio pedir nessa noite. Glórias a Deus. Deus conhece tudo, conhece o nosso interior, o nosso exterior. Ele é o nosso amigo verdadeiro.
Aleluia, glórias a Deus. Deus conhece os nossos limites, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Ele conhece tudo, amados. Nenhuma situação nos pega, amados, desprevenidos, sem que Deus já conheça. Então Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele sabe o que você está passando nessa noite, meu amado. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito de Deus conhece os nossos corações. Talvez tu tenha chegado aqui na casa do Senhor com o coração aflito, quebrantado, não sabendo em qual posição tomar na sua vida. Mas nessa noite, o Espírito Santo do Senhor vai te dar uma nova direção para a tua vida. Mas, amado, para você receber, nós temos que abrir o nosso coração. Como se nós chegamos até a Deus, irmão Gisiel? Quando nós quebrantamos o coração a Deus. Quando nós quebrantamos os nossos corações, quando nós dobramos o nosso joelho e quando nós clamemos ao Senhor e choramos, amado. Quando nós choramos, derramamos as nossas lágrimas ao Senhor, o mundo espiritual, ele se volta para você. E Deus, Ele urgentemente vem te socorrer. Por isso, amados, quebrantar o coração chama a atenção do nosso Pai. Então, para você receber um milagre nessa noite, quebrante seu coração. Chore aos pés de Jesus. Chore aos pés da cruz. Aleluia. E Ele nessa noite, Ele virá te socorrer. Aleluia. Nenhuma situação nos pega desprevenido sem que Deus já conheça. Amados, o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, Ele tem poder, irmão Christian. Ele tem poder. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo quando tudo parece fora do controle da nossa vida, o nosso Deus está lá. Ele é soberano, é poderoso. Muitas vezes, amados, muitas vezes o escape parece pequeno. Mas, amados, é ali que Deus age. Das vezes nós estamos lá, irmão Christian, sofrendo, amargurado, pedindo a Deus, clamando ao Senhor. E muitas vezes nós não vemos uma saída em nossa vida. Mas Deus, Ele conhece os caminhos, Ele sabe de tudo, e Ele sempre dá um escape aos seus escolhidos. Vamos ver, amado, no livro de no livro de Gênesis 39, diz assim: José no Egito, fugindo da mulher de Potifar. Aqui temos um exemplo que ali, amados, Deus deu um escape. Deus deu um escape. José no Egito, fugindo da mulher de Potifar. Está em Gênesis 39. Amados, o escape é a oportunidade, não covardia. Talvez tem pessoas que pensem, não, mas é um escape, eu vou fugir. Eu sou covarde, mas não. Deus, Ele age em várias formas em nossa vida. Deus nos mostra uma saída que exige também de nós, amados irmãos, fé e coragem. Fé e coragem. Nós temos que ter coragem, amados irmãos. Não é fácil, amados. Nós, como cristãos, nós também temos lutas. Nós também temos dificuldade na nossa vida. Tem um hino que a mãe canta muito: nem tudo é um mar de rosa, nem tudo é bonança. Existem espinhos, irmão Gisiel, que ferem e nos fazem chorar na nossa caminhada. Mas, amados irmãos, quando nós temos nosso Jesus com nós, em nossa vida, nós não tememos esses mal. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não dá para mim e para você uma prova, luta que nós não podemos suportar. Nós vamos suportar. Esse dia nós estávamos conversando com alguns irmãos e o irmão dizendo assim: eu não aguento mais, eu não sei até que ponto eu vou aguentar isso que está acontecendo comigo. Mas eu disse, nós temos que ter fé, amado irmão. Nós temos que ter fé e acreditar, uma hora a vitória chegará na tua vida. Porque, amado, sem luta, não há como ter uma vitória. Temos que ter luta antes da vitória. Glórias a Deus. Fugir da tentação é vitória, não fraqueza, amados.
Tem muitas coisas hoje que nos tiram o foco da presença do Senhor. Muitas coisas. E quando, amados, nós fugimos da tentação, a tentação do inimigo, a tentação quando nós fugimos e vencemos, irmão Christian, é vitória para o seu povo, é vitória para nós. Assim como o nosso Jesus, amados, ele passou também tentações aqui na terra. Quando ele estava passando pelo deserto, e lá ele estava também passando as suas necessidades, porque o nosso Deus, ele era o Verbo se fez carne. E ele estava lá passando aquela dificuldade no deserto, quando o inimigo das nossas almas, Satanás, veio confrontar o nosso Jesus, dizendo: se tu és o Deus dos deuses, pega esta pedra e transforma em pão. Mas o Senhor Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amado, soberano. Aleluia. Nós podemos ver também que Davi, fugindo de Saul, Deus preservava a sua vida, amados, a vida de Davi, mesmo nos desertos. Glórias a Deus. No escape, amados, Deus, ele realiza propósitos maiores em nossa vida. No escape. O que parece ser também para nós um simples livramento, muitas vezes é o início de algo muito maior. Amados, olhe para cá. O que parece ser um simples livramento, muitas das vezes é o início de algo novo em nossa vida. Glórias a Deus. Muitos livramentos o Senhor já tem nos dado. Muitos livramentos de acidentes, de morte, de enfermidades. Muitos, amados. Deus tem sido bom com a nossa vida. O que parece para nós ser simples livramento, muitas vezes para a nossa vida, irmão Christian, é algo maior para a nossa vida que virá. É o início de uma nova jornada, é o início de um novo ciclo para a nossa vida. Deus transforma o caminho de fuga em caminho de crescimento, amados. Esse é o nosso Deus. Ele transforma vidas, ele também muda caminhos. Mas, amado, para nós trilhar esse caminho, nós temos que negar a si mesmo, irmão Gesiel, e seguir a Cristo. Não há como, amados, nós fazer ao contrário disso. Nós temos que se negar a si mesmo, negar o eu que tenho aqui dentro e seguir com Cristo. É isso que Ele quer. Porque muitas vezes na tua vida, amado irmão, não tem nada, nada está dando certo, tudo está travado. Veja hoje qual é o caminho que você está traçando, aonde que você está indo, o que está fazendo a tua vida regressar, igual caranguejo. Qual, amados, é o caminho a seguir nessa noite? Deus tem algo grande para a tua vida nessa noite, assim diz o Senhor. Deus tem grandes coisas para pessoas aqui, mas basta ter fé. Basta conhecer mais os caminhos que o Senhor Jesus tem para traçar em tua vida. Nós podemos ver, amados, também um exemplo bíblico, que Deus transforma o caminho de fuga em um caminho de crescimento, de vitória, de crescimento espiritual, de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Moisés foge do Egito, mas ali no deserto tem um encontro com Deus que muda a sua vida. Irmão Christian, nós podemos ver que tudo muitas vezes acontece aonde, irmão Christian? No deserto. No deserto. No deserto Deus fala com a gente. No deserto Deus começa a agir. Amados, talvez hoje você ora e ora e ora e nada acontece. É porque, amados, é o momento que você está no deserto. É o momento que você está, amado, no deserto com o nosso Deus. Mas, amado irmão, a vitória chegará para a tua vida. Porque todos, quando fugiram, assim como esses homens de Deus, Moisés, ele foge do Egito, mas ali no deserto, olhe para cá, mas ali no deserto, ele tem um encontro com quem?
com Deus. Mas ali no deserto, ele teve um encontro com Deus que mudou a sua vida. Ali no deserto, Moisés teve um encontro que mudou a sua vida. Assim como o irmão Cristo, que ele não nasceu num berço cristão, mas ele conheceu o verdadeiro caminho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele está trilhando este caminho glorioso, este caminho de lutas e vitórias. Porque o crente, amados, os que servem ao Senhor Jesus Cristo, eles têm vitória. Porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus grandioso, aleluia, o Deus que multiplica, aleluia, assim como ele estava com aquele povo lá, 5 pães e 2 peixinhos, aleluia, ele multiplicou uma grande multidão, aleluia. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que você serve nessa noite, aleluia. Amados, naquele deserto, naquele local, o qual o Senhor Jesus estava lá, com muitos e muitos homens para alimentar, no meio da escassez, amados, tendo 5 pães e 2 peixinhos, aleluia, ele fez o milagre da multiplicação, amado. Talvez hoje para a tua vida, tu tenhas chegado aqui com escassez na tua vida. Talvez escassez de paz, de ânimo, escassez muitas vezes de alimento espiritual. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas hoje o Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, Ele te trouxe aqui. Aleluia, para falar contigo nessa noite, dizendo que em meio à escassez, Deus, Ele vem com provisão. Aleluia. Amados, mesmo quando estamos fugindo, mesmo quando estamos escapando, tentando sobreviver, amados, porque nós estamos aqui sobrevivendo, amados irmãos. Nós estamos sobrevivendo, irmão Christian. Tem um hino do Daniel Samuel que diz assim: todo dia nós temos que matar um leão para sobreviver. Todos os dias nós se levantamos, nós dobramos o joelho, entregamos nossa vida, nosso dia na presença do Senhor, e lá está nós com os anjos celestiais, lá está nós, amados. É uma luta constante, amado irmão Gesiel, é uma luta constante. O crente, amados, aleluia, ele sempre terá luta, ele sempre terá afrontas do inimigo até o nosso último suspiro. Mas, amado, eu prefiro, amado, estar, amado, aleluia, na luta, na prova, aleluia, mas eu sei que lá, amado, no final, quando eu tiver o meu último suspiro, aleluia, quando parar os meus pulmões, eu estarei na glória com o nosso mestre, o nosso Redentor. E quem quer estar com o nosso Redentor na glória, levanta a mão e diga glórias ao Senhor, aleluia, eis-me aqui, aleluia. Amados, aqui não é o nosso lugar. Aqui, amados, não é o nosso lugar, irmão Gesiel. Muitas vezes nós se preocupamos com muitas coisas fúteis, muitas coisinhas e mínimas coisas, mas, amado, aqui não é lugar de descanso para os escolhidos. Há um lugar muito melhor, aleluia. Louvado seja Deus. Há um lugar muito grandioso para mim e para você. Amados, eu quero, aleluia, ter um encontro com cada um de vocês lá na glória, lá na eternidade. Aleluia, porque lá, amados, aleluia, não há pranto, não há dor, não há choro. Aleluia, somente, aleluia, se ouvirá hinos e louvores ao nosso Redentor, aleluia. E o maior recompensa, amados irmãos, lá na glória, é estar face a face com o nosso Jesus, aleluia, com o nosso Salvador, aleluia. Lá não haverá noite, somente há dia, lá não haverá sol, amados, porque o próprio Senhor, o nosso Deus, será o sol daquela cidade, aleluia. Lá, amados, aonde o Senhor nos diz, aleluia, que Ele foi preparar lugar para mim e para você, aleluia.
Os salvos têm uma morada, aleluia, uma morada que, aleluia, é grandiosa. Deus está agindo, amado. Ele transforma momentos de desespero em portas de livramento e crescimento espiritual. Talvez hoje você não sabe o porquê aconteceu isso na tua vida. Por que minha vida está destruída, meu Deus? Por que aconteceu isso? Por que o inimigo tirou tudo de mim? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que, amados? É porque nessa noite o Senhor, o Espírito Santo, Deus diz que Ele quer elevar o teu crescimento espiritual. Ele quer te levar nessa noite para um outro nível. Aleluia. Ele quer te levar, amados, para ter grandes coisas com Ele. Crescimento espiritual, amados. Muitas vezes Deus deixa que aconteça certas coisas, irmão Christian, para que nós possa abrir os nossos olhos e ver o que Ele realmente quer falar conosco. A palavra nos diz, amados, que o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Olhe para cá, amados. Antes de tudo isso, roubar, matar e destruir, ele vem primeiro cegando as pessoas. Por isso, amados, quando o inimigo cega as pessoas não veem mais nada na frente. Não sabe o que é o certo, não sabe o que é o errado, não sabe qual que é o caminho que está seguindo. E lá, amados, o inimigo ele vem com grande fúria para destruir. E a palavra nos diz que o inimigo ele veio para roubar, matar, destruir, mas antes de tudo ele cega. Mas nessa noite, aleluia, Deus quer ter um encontro contigo nessa noite e abrir os teus olhos espirituais. Deus nessa noite, Ele quer mover as águas ao teu favor. Abrir o mar vermelho ao teu favor nessa noite. E se você crê, você dá um glórias a Deus. Se você crê, amados, que nessa noite Ele pode mover os céus para a tua vida. Aleluia. Se você crê, coisas grandes vão acontecer aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alabai, turianda, lamai, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, passeia sobre esta casa, amados, aleluia. E para você sentir, amado, não é difícil, aleluia. O Espírito Santo habita em nossos corações nessa noite, aleluia. Ele transforma, amados, momentos de desespero em portas de livramento para a tua vida. O Senhor diz nessa noite, confie no escape de Deus. Confie no escape que Ele te dá nessa noite. E ali que Ele está operando. Aleluia. É no escape que Ele te dá nessa noite, é que Ele está operando. Ele está agindo em nossas vidas. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, aleluia. Nessa noite, aleluia, eu tenho a agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Muitas vezes nós, irmão Cristian, só pedimos, mas muitas vezes nós esquecemos até de agradecer o alimento de cada dia. Muitas vezes, amado, nós esquecemos até de agradecer pelo calçado que nós vestimos. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelas vestes, por esta gravata bonita, aleluia, por tudo que o Senhor tem nos dado. Amado, só de nós estarmos aqui de pé, aleluia, bem vestidos, bem trajados, aleluia, é um milagre que o Senhor tem feito, aleluia. É um milagre, aleluia, o Senhor tem feito em tua vida. É o momento, amados, de nós também agradecer a Ele, porque Ele, amado, tem cuidado dos seus. Tem cuidado dos seus. Eu e o irmão Christian, quando nós chegamos aqui nessa cidade, irmão Christian, nós passamos alguma dificuldade junto, né, irmão Christian?
Glórias a Deus. Mas o Senhor Deus, Ele não deixou nós passar fome. Aleluia. Deus não deixou, aleluia, os seus desamparados. Aleluia. Na minha despensa sempre tinha alimento. Aleluia. Podia faltar a outras coisas, mas o alimento nosso Deus sempre provia. Aleluia. Glórias a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amado, que não te deixa faltar nada. Aleluia. E nessa noite Ele quer fazer coisas ainda maiores nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nessa noite o Senhor Deus quer fazer grandes coisas aqui. Aleluia. Grandes transformações em vidas nessa noite. Aleluia. Entregue o teu coração, os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará, diz o Senhor. Aleluia. Se levantamos de pé nesse momento. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui através desta palavra, através desta ministração, aleluia, em meio ao escape, em meio à escassez, Deus, Ele vem agindo, Ele vem, aleluia, trazendo o milagre para a tua vida, aleluia, e se você crê, levanta a sua mão, o céu diz, glória a Deus, aleluia, aleluias. Aleluia, Senhor, exaltado o nome do Senhor. Agora, amado, eu vou te dar um minuto, aleluia, para exaltar o nome do Senhor, dizendo santo, santo é o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor nesse momento, que o Senhor Jesus vai descer com grande autoridade nesse momento, nesse minuto de adoração a Deus. E como é que você vai adorar ao nosso Deus, amado? Dando o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia, dizendo, Senhor Jesus, eis-me aqui, aleluia, eis-me aqui, Senhor, feche teus olhos agora, aleluia, feche teus olhos agora, amado irmão, não olhe para frente, nem para trás, nem para a direita, para a esquerda, aleluia, agora se concentra em buscar o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor habita em tua vida, aleluia, mas nesse momento tu tem que liberar o Espírito Santo da tua vida, Ele está aí, aleluia, comece a clamar o Senhor nesse momento, comece, aleluia, a exaltar o nome do Senhor, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos senhores, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, alabai, te anda, alamai, aleluia, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, levante suas mãos para o céu nesse momento, aleluia, aleluia, continue dando teu glória a Deus, teu aleluia, aleluia, quem fala em língua agora, aleluia, alabasto, andalai, aleluia, quem, aleluia, quer saltitar na presença do Senhor, esse é o momento, aleluia, comece a dar o seu melhor para o Senhor Jesus nessa noite, aleluia, o Espírito Santo do Senhor passeia sobre a igreja, alai, te anda, lamai, aleluia, comece a buscar o Senhor, o Espírito Santo do Senhor nesta noite, aleluia, deixa Ele trabalhar neste minuto, aleluia, enquanto tu adora, aleluia, o milagre acontece, enquanto tu adora, o milagre acontece, enquanto tu busca, o milagre acontece, enquanto tu louva, o milagre acontece, o milagre está chegando na tua casa, o milagre está chegando na tua vida, o milagre está chegando na tua família, continue adorando, continue, aleluia, alabai, aleluia, Jesus querido, aleluia, aleluia, santo, santo é o teu nome, aleluia. Eu vou dar mais um minuto de adoração, adore igreja, aleluia, glorifica o nome do Senhor, um minuto para te adorar ao Senhor, enquanto você adora, o milagre acontece, aleluia.
Oramaite, andalai, aleluia, Jesus querido, aleluia, aleluia, diz o Senhor, aleluia. Deus vem com provisão para a tua casa, diz o Senhor, aleluia, aleluia. Deus está cuidando dos seus, aleluia. Deus está cuidando da tua família nessa noite, aleluia. O Espírito Santo manda te avisar, Deus, aleluia. O Espírito Santo manda falar, aleluia, nessa noite, irmão, aleluia, que Ele está livrando um dos seus da tua casa, aleluia. Alamai, te anda, alamai, aleluia. Jesus querido, adore nessa noite, aleluia. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Alai, aleluia, Jesus querido, aleluia. Deus vem com grande poder na tua casa nessa noite, diz o Senhor, aleluia. Eu tenho visto, aleluia, o que tu tem me pedido, e nessa noite, aleluia, eu entro com providência na tua casa, aleluia. Alai, te andaramai, aleluia, rastu andaramai, aleluia. Continue adorando, enquanto tu adora, o milagre acontece, enquanto tu glorifica, o milagre acontece, aleluia, 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 aleluia. Ei, Jesus querido, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus, aleluia, Jesus querido, aleluia, Jesus querido, aleluia, 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 arabasti, andalamai, aleluia, 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 aleluia. Fique tranquila, diz o Senhor, fique tranquila, aleluia, aleluia. Aquieta tua alma, teu coração, diz o Senhor, aleluia. Eu já estou chegando com providência, assim diz o Senhor, aleluia. Mas eu faço no meu tempo, na minha hora, alamastu andalamai, aleluia, aleluia. Eu sei que está passando pelo deserto, filha, aleluia, mas é no meu tempo, aleluia, que eu vou agir na tua vida, diz o Senhor, alasti andalamai, aleluia. Ei, Jesus querido, aleluia, santo é o teu nome, aleluia. Cante assim: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãozinhas, levante suas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Labasti andalai, aleluia. Elabasti andalai, aleluia. Oh! Vamos fazer o corredor da fé aqui, irmãos.